Eita, lá vai eu aqui relembrando, Vavá Queiroz, relembrando os tempos antigos, andei muito nesses lugares aqui, andei muito de bicicleta, andei muito à noite, eu tinha muito medo de alma. E hoje o Vavá Queiroz aqui, vou fazer uma gravação aqui relembrando o passado, de volta ao passado. É uma história. Vavá Queiroz, além de ser um repórter, entrevistador, comediante, humorista, então hoje vai ser de volta ao passado contando uma história. Uma história que muitas das vezes as pessoas tomam como uma realidade, com medo de fantasma, alma, essas coisas. E eu quero lhe dizer que há muitos anos atrás eu morava na região aqui do Nordeste e eu tinha muito medo de alma. Se eu andasse à noite no escuro, eu não andava, porque eu tinha medo. Se uma muriçoca, um vagalume, ele ligasse a sua lanterninha, eu tinha medo. Se uma folha se mexesse, eu tinha medo. O que aconteceu? Aqui neste lugar, eu quero mostrar aqui, pessoal, para vocês essa cancela. Há mais ou menos 30 e alguns anos atrás, que eu não me lembro, eu sei que tem mais de 30 anos atrás, eu andava muito nessa região aqui, tinha meu amigo, que hoje ele já não existe mais. Deus já levou, meu amigo Cício de Almino. Me lembro dele demais da conta, grandioso amigo meu. Tinha as meninas, as filhas dele, que eram muito minhas amigas, também colega de escola. E eu andava sempre na casa dele. E essa cancela, eu ainda não vou contar a história dessa cancela. Primeiro eu vou um pouco mais na frente, pessoal, mostrar para vocês. A casa já não existe mais. Vem comigo aí. A casa não existe mais. Essa cancela eu ainda não vou contar a história da cancela, em relação à história passada que eu vou contar. Aqui na frente, pessoal, para vocês que não conhecem, para quem conhece sabe do que eu estou falando. E quem não conhece vai saber do que eu estou falando. Antigamente existiam, a casa deles era bem aqui, mais ou menos aqui. A casa já não existe mais, essa casa ela foi demolida. Eu estou vendo aqui, pessoal, ó, tá aqui, ó. A casa foi demolida, não existe mais. Dá para ver aqui, ó. O Vavá vai se aproximar aqui, ó. Aqui era a casa do meu amigo saudoso Cício de Almino. Então aqui dá para ver as paredes da casa demolida. A casa era bem aqui assim. Vendo aqui a casa. Não existe mais. O pessoal que nasceram e se criaram aqui na região, ele criou todos os filhos dele aqui nessa região aqui. Enfim, no ano que ele faleceu, a história é que eu ainda aqui na casa, eu vou contar a história na casa, pessoal. Para vocês verem o tamanho da lenda, o que o medo faz. Nesta casa aqui, quando o meu amigo saudoso Cício de Almino faleceu, inclusive aqui no Nordeste vela corpo em casa. E ele foi velado aqui dentro da casa, aqui debaixo, mais ou menos a sala era mais ou menos aqui desse ladinho, a sala era bem aqui. Ele foi velado aqui mais ou menos nesse lugar. O que acontece? Eu tinha muito medo de alma, eu andava muito aqui na casa, porque as meninas eram colegas de escola e também tudo criado aqui junto. Então eu gostava de vir sempre aqui. E uma certa vez, depois que ele faleceu, como eu tinha muito medo de alma, eu vim aqui na casa e minha mãe chegou a falar para o pessoal que quando eu viesse aqui, eles não deixassem eu voltar para casa de noite, que era perigoso. Então o que acontece? Eu acabei ficando, como eu tinha muito medo de alma, armaram uma rede para mim na sala, bem no lugar, que na minha cena, no psicológico, era o lugar onde que tinha o caixão, onde que foi velado o corpo. Então eu tinha muito medo, então eu já tinha medo de alma. É uma história que eu estou contando, Vavá Queiroz. Não é história de Trancoso, não, é uma história verídica que aconteceu com o Vavá. Só que porém eu vou ajudar vocês, já através dessa história, se vocês assistirem meu vídeo, os vídeos do Vavá Queiroz, do começo ao fim, vocês vão ver que não existe alma para fazer medo a você nem a eu, não existe isso. Então eu vim, armaram minha rede, todo mundo foi dormir, naquela época não existia energia, era no candeeirinho. Eu peguei, deitei na rede, pessoal, quando todo mundo apagou as lamparinas, que chama os candeeiros, a casa escureceu, virou um breu. O medo foi tão grande que eu estava deitado numa rede, a rede fazia assim, batia a palma de um lado para outro. Era medo.
com medo da alma. Eu estava vendo que o caixão estava ali, eu estava deitado no lugar que estava o caixão. Pessoal, enfim. Aí eu vi, o medo era tão grande que eu não dormi. O coração, eu era muito novo, se fosse hoje eu infartava. E eu me lembro que quando foi por volta de 4h30 da manhã, o medo era tão grande que eu não tinha dormido. Eu não falei nada para ninguém. Abri a porta, peguei minha bicicleta, fui-me embora. Preferi enfrentar no tempo do que enfrentar dentro de casa. Pessoal, lá vai eu para a Cancela. Vou finalizar lá na Cancela o assunto para vocês. Pois bem, pessoal, vou continuar. Eu estou saindo da casa, do lugar que era a casa. Hoje não é mais. A casa foi demolida, dá para ver o local. Que tem um pé de cajarana ali, ó, no local da casa. Tem outro aqui, a lateral minha direita, lateral esquerda. Pé de cajarana. Isso era um lugar muito lindo. Aí aqui, bem na saída da casa, pessoal, eu me lembro ainda, a frente da casa ficava de frente para cá. E nisso, eu vim aqui de noite. Isso eu vim mais ou menos num domingo, com 8 dias depois eu vim de novo. Fazer boca de noite nessa região, que era um povo conhecido meu. Então eu gostava demais. Tô indo embora, pessoal. Quando eu cheguei bem aqui, ó, vou andando. Pessoal, tô contando isso pra vocês. É uma história verídica que aconteceu com o Vavá Queiroz. Então eu vou passando de bicicleta bem aqui, pessoal. E a casa cheia de gente, o pessoal ficaram dormindo, o pessoal da casa, pessoal amigo meu. Nossa, se eu fosse eu fui medroso, demais da conta. Mas se eu tivesse pegado um pouquinho mais de medo, eu tinha matado todo mundo de medo também. Veja só, tô chegando na Cancela, pessoal. A história vai ser finalizada na Cancela. Pessoal, quando eu cheguei na Cancela, essa Cancela antigamente, pessoal, ela não abria. Eu me lembro muito bem que essa Cancela antigamente ela não abria para cá. Pessoal, vem já, encosta aqui, câmera. Ó, escute, ó, a Cancela. Tá escutando, pessoal? Tá vendo? Ó, vai lá, vai abrir a Cancela. Ó, ó. Ó, eu vou fechar, ó. Ó, vou abrir, pessoal, ó. Tá vendo o barulho? Vendo? Ó. Ó. Pessoal, esse barulhinho, ó. Ó. Esse barulhinho, pessoal, para quem tem medo de alma, misericórdia, isso é demais, isso é terrível. Pois bem, pessoal, eu não abri a Cancela para cá, que essa Cancela, há muitos anos para trás, ela não abria para dentro, ela abria para fora. Você vinha, abria e empurrar ela para fora. Então, quando você empurrar ela para fora, é evidente que eu estava de bicicleta, é evidente que você vai parar, se eu estava de bicicleta, vai parar, depois que você passar, vai virar e vai fechar a Cancela novamente. Ela está abrindo para dentro do cercado, aqui ela abria para fora na saída. Então, pessoal, quando eu... Faça um pouco para trás, por gentileza, que eu vou dizer bem certinho a história por entender. Ok, aí. Pessoal, quando eu abri essa Cancela para fora, que essa Cancela fez bem assim, para cá, ela ringia bem mais do que essa. Nisso, pessoal, eu passei, empurrei, segurei a Cancela, segurei a bicicleta com a mão de esquerda, empurrei a Cancela. Nisso, nesse lateral aqui, pessoal, tinha um matagal aqui, tinha um monte de moita de mufumbo, bem aqui do lado, ó. Bem aqui, ó. Pessoal, parece mentira, mas é uma história verídica. Quando eu vi aquela situação, escutei um chiado aqui dentro do mato. Quando eu escutei aquele chiado dentro do mato, eu tremi, eu fiquei com medo. Naquele medo, pessoal, por aqui eu achei alguma coisa, uma madeira, e eu sentei essa madeira aqui, bateu nos matos, que estralou. Quando estralou, pessoal, sabe o que era? Eu achando que era a alma, inclusive achando que era a alma do meu amigo que estava aqui para me assustar. O que aconteceu? Quando eu bati uma madeira, joguei, o medo foi tão grande que eu criei toda a força de medo, que eu joguei a madeira aqui, eu vi a estraladeira, pessoal, correndo no meio do mato. Pessoal, sabe o que era? Não era alma coisa nenhuma não, vou fazer igual meu amigo Tiringa, não era alma porra nenhuma não, que não existe isso não. Era um monte de gado deitado com os rabos baixando, arrastando na folha seca no chão, pessoal. Daquele dia pra cá, meu medo de alma se acabou-se. Porque não existe isso, isso é lenda, é medo meu, medo seu, não existe isso. Então aí os rabos dos gados deitados no chão, chiou nas folhas, eu achei que era uma alma. Quando eu sentei a madeira lá, que chiou, que a madeira bateu, só foi todo mundo correndo de cabeça abaixo. Nisso eu fechei a Cancela, peguei minha bicicleta, fui-me embora até hoje. Na verdade eu nunca tinha visto uma alma, era só medo. Então eu digo para você, você que fala que existe alma,
Tira isso da tua cabeça, isso é lenda, não existe alma. A alma pode até que existe, mas não para você ver, nem assim também não. A alma ela não tem poder de aparecer para qualquer um de qualquer jeito não, entendeu? Então é lenda, medo, é coisa da sua mente. Se você disser que a alma está do seu lado, ela vai ficar do seu lado o tempo todo. Então não existe isso. Tira da tua cabeça, que nunca mais você vai ver alma, nunca mais vai aparecer nada de assombração para você, porque comigo se acabou-se. A coragem, graças a Deus, Deus me deu sozinho. Enfrentei a aima da mentira, que nunca existiu isso na minha vida, graças a Deus. Olá pessoal, Vavá Queiroz, terminando aqui a história. Vou andar um pouquinho mais para frente, vou contar outras histórias por aí, vou gravar outros vídeos. Agradeço mais uma vez a vocês que assistiram os vídeos do Vavá. Se inscreva, eu dá o like por gentileza pessoal. Dá o like, comente. Se você gostar, você dá o like. E se não gostar, você comenta dizendo que não presta. E se você gostar, comente dizendo que bestou. É nós, estamos juntos. Fui, até o próximo.